Boa noite, professor. Del Rodrigues, notícia do esporte. Hoje aqui em Araras, a Inter de Limeira começou bem, né? O primeiro tempo, teve algumas oportunidades, mas infelizmente a Inter tomou um gol no segundo tempo e aí o União criou algumas oportunidades, a Inter não conseguiu empatar. Na sua opinião, o que você acha que faltou para a Inter de Limeira sair com o empate ou até então com a vitória aqui hoje? Você tem razão, a gente fez um primeiro tempo bom, a gente teve mais posse de bola, mais finalizações, chegamos mais na área adversária, né? Chegamos mais, pisando na área deles, finalizamos mais. E aí, futebol, você tem que fazer o gol, né? E aí eles acharam uma boa bola ali, um belo gol. Nós não conseguimos encaixar o jogo com as trocas depois, a gente ficou com terminou o jogo com 4 atacantes. Conseguimos chegar um pouco mais, mas faltou a última bola, né? Eles fizeram uma boa marcação. Mérito deles também, né? No momento defensivo, na fase defensiva. E paciência. A gente tem que saber entender o contexto. A derrota faz parte do futebol. Nós viemos de 8 jogos sem perder, né? E a derrota ensina muita coisa. E nós não vamos ter sucesso sem ter uma derrota no meio do caminho, faz parte, né? E hoje nós tivemos várias vitórias aqui, como por exemplo, o primeiro jogo profissional do nosso lateral esquerdo, Samuel, fez um belo jogo. O segundo jogo profissional do Thomas, né, nosso centroavante. Então isso é muito legal, isso é o mais importante que a gente está olhando lá na frente. Todo mundo sabe que a nossa prioridade é o brasileiro da Série D, a Copa Paulista é um suporte. Nós jogamos ontem à noite, né, cara? E aí você não podia trazer aqueles jogadores que entraram em campo. Nós tivemos que remontar da noite para o dia e mesmo assim fizemos um bom jogo e isso que me agrada, né? Lógico que ninguém gosta de perder, lógico que nós queríamos vencer, como sempre, mas tivemos vários pontos positivos que vai nos ajudar para frente. Eu fazia até a segunda pergunta sobre esse calendário, né? Ontem você estava na frente, ontem com a Inter de Limeira, contra o time no Campeonato Brasileiro, e hoje aqui já na Copa Paulista. Como é que fica a cabeça do treinador? Confesso que nunca passei por isso, foi uma situação nova na minha carreira, né? Nunca aconteceu de ter 2 jogos seguidos, né? De um dia para o outro, né? Em menos de 24 horas, né? Nós tivemos um jogo ontem à noite e um jogo hoje à tarde. Mas nós aceitamos isso, nós quisemos isso, mas a cabeça eu confesso que foi bem desgastante para mim, porque é natural. Acredito. Quando acaba um jogo, você fica repensando no jogo, e ontem foi diferente, eu tive que não só pensar no jogo que tinha acabado, né? A gente estava curtindo a vitória, mas já tinha que pensar no jogo de hoje. Então, não é fácil, confesso que é bem desgastante mentalmente, porém, a gente tem consciência aí de que faz parte, que a gente tem um grupo aí que vai conseguir lidar com esse calendário. Tá certo. Um abraço para você aí. Obrigado, Léo. Professor, queria que você analisasse o jogo em si, né? Como é que você acha que a Inter se portou durante esses 90 minutos? Primeiro tempo que a Inter dominou o jogo, inclusive terminou o jogo com mais finalizações que a equipe adversária. E o que é que você acha que aconteceu para o segundo tempo ser um segundo tempo distinto do primeiro tempo? Perfeito. A gente teve que mudar a estrutura de jogo. Nós vínhamos jogando sempre num 4-3-3, um 4-2-3-1. E até pelas características dos jogadores que nós tínhamos disponíveis para o jogo de hoje. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos 2 jogadores do Sub-20, da base, jogando como titular. E nós tínhamos no banco 5 jogadores do Sub-20. E nós viemos com 19 jogadores, né? Então nós estamos falando de 19 jogadores, 7 da base, né? Isso é gratificante, é bom, pensando no contexto de processo do futuro do clube. E a Copa Paulista serve muito para isso, principalmente para nós, né? Como eu falei, nosso objetivo é o brasileiro. Então nós tivemos que mudar a estrutura, jogamos num 4-3-1-2, né? Com 2-9, ficamos sem beirada e mesmo assim encaixou bem o jogo, vínhamos bem e nós temos uma mentalidade de sempre querer vencer o jogo. Nós percebemos que havia essa possibilidade de ganhar o jogo e aí nós tiramos um dos volantes, nós estávamos com 3, tiramos um dos volantes, colocamos mais um atacante. E aí, mérito deles, né? Uma bela finalização do jogador ali, o futebol é assim, né? E faz parte. Nós não conseguimos realmente encaixar nosso jogo depois do gol, mas, num geral, como eu falei, eu vi muitas coisas positivas no jogo de hoje, pelo contexto, né? Por a gente ter 19 jogadores só hoje, disponíveis, sendo que 7 da base, jogadores que nunca jogaram juntos, e mesmo assim nós fizemos um bom jogo. É lógico, como eu já disse, é ruim perder, mas a gente tem que olhar para o lado positivo e olhar lá na frente, né? No primeiro jogo lá com o Botafogo, aquela vitória por 3-0 na Copa Paulista, você falou aí que, independente do resultado, você tinha convicção de que a Copa Paulista vai dar oportunidade para todos, né? Isso a gente está vendo aí. O planejamento segue sendo esse até o final da fase? É uma fase que
relativamente, classificam 4 equipes e tal. Sim. Como é o planejamento e qual o impacto que essa derrota traz nessa competição especificamente? Eu acredito que é tranquilo, né? Nós estamos ainda na terceira rodada. Nós perdemos um jogo fora de casa, de 1-0. É um resultado dentro de uma normalidade, né? Por quê? Porque, como eu falei, pelo contexto, né? Nós jogamos ontem à noite, já jogamos hoje, né? Nós não tínhamos tantos jogadores disponíveis, tivemos que recorrer à base, né? Trouxemos 7 jogadores. Então, se a gente olhar por esse lado, é muito importante pelo processo. Então, lá na frente, a gente sabe, está vendo que o nosso objetivo, como o nosso objetivo é o brasileiro, nós estamos ganhando alguns jogadores, né? E isso é importante, que lá na frente nós vamos ter opções melhores, né? Nós vamos ter 2, 3 jogadores por posição para o momento mais importante do nosso, que é a busca do acesso aí para a Série C, né? Que é o nosso objetivo maior. E o Campeonato Brasileiro, a equipe da Inter vem fazendo uma competição sólida na competição, né, professor? E aí, agora vai entrar, provavelmente, o Inter já está praticamente classificada na Série D. Como é que você está aumentando esses jogadores aí? Porque vai entrar numa fase agora que é mata-mata, é outro campeonato que vai entrar na Série D, né? Exato, ainda faltam 4 rodadas, mas assim, acabou a rodada agora, né? Os outros 3 jogos da chave acabaram agora e nós estamos 7 pontos à frente do segundo colocado, faltando 4 rodadas. Então, dependendo dos resultados, aí daqui 2 rodadas a gente pode sim estar classificado. Isso nos dá uma tranquilidade, né, para o nosso objetivo maior. Como eu falei, aqueles jogadores que estão jogando mais no Brasileiro não estão jogando na Copa Paulista nesse momento. Mas a gente sabe que lá na frente, conforme as coisas forem acontecendo, nós temos inscrições ainda para a Copa Paulista. Por que não daqui a pouco um jogador que é suspenso, né, no Brasileiro, ele pode vir jogar aqui na Copa Paulista. Então tudo isso a gente está vendo e usando os melhores jogadores disponíveis para aquele jogo, né, de acordo com o que o jogo pedir, dependendo do adversário, enfim, nós vamos ter as melhores opções para aquele jogo específico, né? Tá bom? Então é isso. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Valeu, viu? Ó, tem esse aqui, né?